Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Pessoal, chegou a grade 11,91, né? A grade do próximo final de semana, né? Uma grade aí que eu já dei uma olhada aqui, pessoal, tá muito difícil, hein? Tem jogo do Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. Uma grade eu achei bem difícil, tá? Mas, pessoal, antes de começar, eu peço a todos que se inscrevam no canal, que dê like, vai lá nos comentários comentar. E é isso aí, vamos iniciar então a grade 11,91, uma grade aí que eu vou passar o palpite para vocês com 3 duplos, tá? E aí, vamos tentar chegar esses 14 pontos aí, meus amigos. Vamos lá então. O jogo 1 já temos Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras que está liderando o Campeonato Brasileiro aí com 4 pontos aí à frente do Flamengo, né? E ganhou ontem de virada da equipe do Bragantino, né? E o Flamengo ficou num 0-0 com o Botafogo, né? Eu assisti esse jogo aí, na minha opinião, o Botafogo foi até um pouquinho melhor do que o Flamengo, né? Mas é um jogo muito equilibrado, né? Duas equipes aí que vai brigar pelo título até o final, né? Eu vou de empate nesse jogo. Esse jogo vai ser lá no Allianz Parque, né? Vamos de coluna do meio para iniciar, meus amigos. Jogo 1, portanto, coluna do meio. O jogo 2, nós temos São Paulo e Mirassol, né, pessoal? São Paulo venceu a equipe do Grêmio por 2-1, num pênalti muito polêmico, né? E, e vai receber a equipe do Mirassol, né? O Mirassol que empatou ontem contra o Internacional, empatou lá em 1-1, eu assisti o jogo, né? O Mirassol fez um bom jogo, uma equipe muito difícil aí de ser batida, pessoal. E eu vou de coluna do meio nesse jogo. São Paulo empata bastante, né? E no Brasileiro, o São Paulo não vem fazendo uma campanha muito boa, né? Vamos de coluna do meio, tá, pessoal? O jogo 3, nós temos Fluminense e Vasco, né? O Vasco venceu bem a equipe do Fortaleza por 3-0. O Fluminense empatou com o Juventude jogando fora de casa em 1-1. Esse jogo vai ser no Maracanã, né? Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Vasco, né? Eu já vi uma melhora no time do Vasco aí com o Fernando Diniz. Fernando Diniz cobra bastante intensidade dos jogadores, né? Eu já vi uma equipe do Vasco contra o Fortaleza bem mais agrupada, aguerrida, né? E eu vou de coluna 2, vou de Vasco aí, pessoal, no jogo 3. Jogo 4, nós temos Atlético Mineiro e Corinthians, né? Corinthians venceu o clássico contra o Santos, 1-0 ontem, né? E o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com a equipe do Cruzeiro, né? O Corinthians, ele vai muito bem quando ele joga em casa, né? Quando joga fora de casa, geralmente não costuma ir bem, né? E o jogo vai ser lá na Arena MRV, né? Na Arena do Atlético Mineiro. Esse jogo aqui eu vou de coluna 1, eu vou de Atlético, hein, pessoal? Atlético está precisando dar uma resposta para o seu torcedor também, né? O Atlético não vem jogando tudo aquilo que ele pode jogar, né? Acho que o elenco do Atlético tem mais futebol do que aquilo que vem apresentando, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí, né? Jogo duro, mas em casa eu acredito que o Atlético deva fazer os 3 pontos aí. E o jogo 5 nós temos Grêmio e Bahia, né? Esse é um jogo aí que antecede ao jogo da Libertadores, lá do Internacional e Bahia, né? E eu acredito que o Bahia vai com um time reserva, né? O Bahia que venceu ontem jogando com 10 jogadores, né? Conseguiu vencer a equipe do Vitória, né? Lá no Bavi lá. E vai pegar um Grêmio que tá muito mal. Eu acompanho futebol há muito tempo. Esse Grêmio aí é um dos piores Grêmios que eu já vi. Muito fraco. Mas o Bahia aí vai com um time totalmente reserva, na minha opinião. Que na quarta-feira já tem decisão contra o Internacional lá pela Libertadores, né? Vai decidir uma vaga lá com o Internacional. Então aqui, meus amigos, eu vou apostar no Grêmio. Mas mais pelo jogo ser no campo do Grêmio e pelos desfalques que o Bahia vai ter, porque esse time do Grêmio é muito fraco, hein? Mas vamos lá, vamos arriscar uma vitória do Grêmio aí.
E o jogo 6, nós temos Sport e Internacional, né? O Sport é a única equipe que não venceu ainda, né? E esse final de semana perdeu para a equipe do Ceará por 2-0, né? O Internacional empatou em casa aí com a equipe do Mirassol, né? E esse jogo eu vou acreditar que o Sport vai fazer vai vencer a primeira, pessoal. Esse jogo aí também tem mesmo o Internacional vai fazer o mesmo que o Bahia vai fazer, né? Vai poupar o time inteiro aí, né? Porque na quarta-feira o bicho vai pegar, né? Então eu vou de Sport, eu acredito que o Sport vai conseguir sua primeira vitória aqui, ó. Coluna 1 aqui. E o jogo 7, campeonato inglês, Liverpool, já é campeão, né? Vai jogar contra o Crystal Palace. Meus amigos, esse jogo aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo, tá? Vou de coluna do meio aqui, ó. E coluna 2, Crystal Palace. E o jogo 8 também, campeonato inglês, Nottingham Forest pega o Chelsea, né? Eu acredito que esse aqui eu já vou usar o segundo duplo, meus amigos. Vou abrir aqui, coluna 1 e coluna 2. Jogo 9, campeonato inglês também, o Fulham recebe o Manchester City, né? Manchester City que perdeu a Copa da Inglaterra lá, né? Esse final de semana. Vamos de Fulham, né, pessoal? Vamos arriscar uma vitória do Fulham aqui. Coluna 1 aqui no jogo 9. Jogo 10, Manchester United e Aston Villa, né? O Manchester United vai decidir nesse meio de semana a Europa League, né? Contra o Tottenham. O jogo vai ser lá vai ser da Espanha, né? E no domingo já encara o Aston Villa, né? Eu vou de coluna 2 aqui, pessoal. De Aston Villa aqui. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad, né? O Barcelona já é campeão, né? Mas o Real Madrid vai a campo, né? Tem sua camisa, né? E o Lancelotti vai fazer o último jogo dele lá com o Real Madrid, vai querer vencer, né, pessoal? Vai se despedir lá e depois vai vir aí dirigir a seleção brasileira, né? O Carlo Ancelotti, né? Grande treinador, hein, pessoal? E eu acredito que o Real Madrid vai brindar ele lá com a vitória, tá? Vou de coluna 1 no Real aqui, pessoal. Jogo 11. E o jogo 12 também, Campeonato Espanhol, Atlético de Bilbao e Barcelona, né? Barcelona já garantiu o título. E aqui eu vou de Atlético de Bilbao, pessoal. Coluna 1 aqui, ó. Jogo 13, Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza também vai jogar semana que vem pela Libertadores contra o Racing, precisando de pelo menos empatar, né, pessoal? E vai poupar o time com certeza nesse jogo, né? E o Cruzeiro tá muito bem, né? Apesar de que ontem não conseguiu vencer o Galo, né? Mas é clássico, né, pessoal? E eu vou de Cruzeiro aqui, vou de coluna 2, jogo 13, pessoal. O Fortaleza vai com o time reserva com certeza, né? Porque o pessoal vai ter que estar com um time completo na quarta-feira para jogar com o Racing, um jogo muito duro. Então, eu vou de Cruzeiro aqui, pessoal. E o jogo 13 e o jogo 14, né? Vitória e Santos, né? Duas equipes aí com muita dificuldade, o Santos principalmente, né? O Santos tá numa situação terrível. E esse jogo aqui eu vou usar o terceiro duplo aqui, eu vou abrir esse jogo aqui. Os dois times precisam da vitória desesperadamente, né? Vamos aí, né? Coluna 1 e coluna 2 aí no jogo 14, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Esses foram meus palpites. Desejo a todos uma grande semana. Aquele abração sul-mato-grossense a todos. Boa sorte. Vamos para cima desses 14 pontos aí. Não tá fácil, hein, pessoal? Grade difícil, hein? Vamos lá, meus amigos. Mas não vamos desistir não, hein?